Olá pessoal, eu sou a Jéssica Fachin. É uma alegria contar com vocês aqui no 18º Congresso de Direito Constitucional e Cidadania. Na oportunidade de hoje, vou dedicar um tempo aqui para fazer reflexões acerca do constitucionalismo e democracia no Brasil, em especial para falar de algumas questões constitucionais brasileiras no que tange à eficácia da Constituição. E ao final, pretendo que a gente possa tentar responder algumas perguntas no sentido se nós vivemos numa crise constitucional ou se nós vivemos numa crise democrática. Bom, de um modo inicial, é preciso que a gente tenha em mente que constitucionalismo pressupõe um movimento ideológico que tem como grande ideal uma carta constitucional como limitador do poder do Estado. É isso que nós compreendemos por constitucionalismo. Evidentemente, grande parte dos constitucionalistas demarcam o nascimento desse constitucionalismo no século XIII, em especial com a Magna Carta, mas é com o movimento moderno e das grandes revoluções do século XVIII que o constitucionalismo ganha uma nova roupagem. Bom, primeiro eu queria demarcar então o que vem a ser uma Constituição, para que a gente possa falar da nossa, para que a gente possa falar da atual Constituição de 88 e traçar essas reflexões sobre eficácia. Bom, de um modo inicial, as constituições elas eram tidas como cartas políticas. Uma Constituição ela era tida como um grande anseio, um grande desejo político imposto, ou convencionado aí, mediante o Estado, mediante o governante. Isso no século XVIII. É claro que isso já havia grandes críticas, inclusive no Brasil. Nós tivemos aí no final do século XIX, início do século XX, Rui Barbosa, que era um grande crítico dessa ideia unicamente política de Constituição. Ele dizia basicamente, lá no século XIX e XX no Brasil, de que não há na Constituição nenhum conselho, não existe nada na Constituição que não seja de fato normativo. Então essas críticas já haviam no Brasil, mas de fato, no primeiro momento do constitucionalismo moderno, início do século XVIII até XIX, chegamos, por exemplo, até metade do século XX na França, a Constituição era tida por um viés unicamente político. Evidentemente, hoje, a gente não sustenta mais a Constituição como sendo uma carta unicamente política. E é por isso que nós falamos da tal da força normativa da Constituição, que é compreender que a Constituição ela é uma manifestação política, claro, mas ela tem força normativa, ela se impõe, ela deve ser observada. Então, esse é um primeiro ponto a respeito que eu queria dizer a vocês sobre a Constituição, um ponto elementar aqui pra gente. Então, convencionada essa ideia de ser uma carta jurídico e política, convém dizer o que trata uma Constituição. A Constituição, desde o constitucionalismo antigo, então desde o século XIII, tem como grande intuito a limitação do poder do Estado. E aí no constitucionalismo moderno, em especial pela expressão da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, na França, o seu artigo 16 menciona que a sociedade que não prevê a garantia de direitos e não divide os poderes do Estado não tem Constituição. Esse é o ponto em que se marca o nascimento do chamado constitucionalismo moderno, ou seja, a Constituição serve em grande medida para limitar o poder e garantir direitos individuais, em especial pela tripartição de poderes, aí, durante alguns séculos manifestados e expressados pelo constitucionalismo moderno. Então, evidentemente, a Constituição ela se direciona para a sociedade e para o Estado. Atualmente, é claro que uma Constituição não trata só de limitação de poderes e garantias individuais, e é o que nós vamos falar agora. Em especial, a Constituição de 88 ela ampliou esse núcleo de matérias, de temas tratados no corpo constitucional. Mas dá pra gente dizer que, de forma rígida, a intenção da Constituição, o núcleo dela vem ser a limitação do poder e a garantia de direitos às pessoas. Pressupondo aí uma era anterior à Constituição, antes da gente falar de constitucionalismo, qual que era a grande questão? A grande questão é que o sistema político, ele dominava um sistema jurídico. Então, retomando, essa ideia de constitucionalismo é uma oposta. É para que o sistema jurídico permita que se domine o sistema político. Essa é a grande questão da Constituição, esse é o grande desafio, isso não é antigo, isso é absolutamente atual. O desafio atual da Constituição é conformar os moldes políticos aos moldes jurídicos, e é sim um grande desafio. Então, dá pra gente dizer, eu queria fechar essa primeira parte, no sentido de dizer que a Constituição ela é uma interpenetração entre dois sistemas. É a Constituição o momento em que o sistema político e jurídico conversam.
Por isso que a ciência política é tão importante para o direito constitucional. É difícil de a gente compreender alguns movimentos e alguns pensamentos do direito constitucional sem ter uma compreensão, ainda que breve, da ciência política. Então eu queria primeiro demarcar, fechar essa primeira parte, dizendo que a Constituição, então, ela é uma carta jurídica e política que tem de forma elementar a intenção de limitar o poder do Estado, dividindo, né, os poderes do Estado e garantindo direitos. Mas partindo para a nossa Constituição, eu queria demonstrar os avanços que ela trouxe, a Constituição de 88, para a gente demonstrar o que vem, algumas dificuldades em especial na prática da implementação da Constituição de 88. Mas eu queria primeiro apontar para os grandes avanços que a Constituição trouxe, né? Então, a Constituição de 88 ela reinaugura uma ordem democrática no país, isso já é algo absolutamente importante. É uma carta que garante inúmeros direitos e garantias fundamentais, né? O artigo 5º, dentre outros, constantes na Constituição, ele é tido e muito bem avaliado, né, pelos constitucionalistas ao redor do mundo, né? Um grande avanço, o número de garantias que nós temos na Constituição. Em especial, nós também prevíamos aí alguns mecanismos, né, para esses direitos que foram garantidos. Por exemplo, o habeas data, o mandado de injunção, né, e a inconstitucionalidade por omissão, né, a possibilidade de ingressar com essa ação. Então são mecanismos que a Constituição trouxe para se efetivar esses direitos. Houve um fortalecimento significativo dos poderes com a Constituição de 88, né, em especial o Poder Judiciário ampliou-se as suas autonomias, a autonomia financeira, por exemplo, e o Ministério Público, né, o Ministério Público acabou sendo dotado aí de um poder que nunca tinha tido, né, de nunca ter experimentado, e também gozando aí de significativa autonomia, né, no seu exercício das suas funções. Outra questão também que a Constituição trouxe de forma inovadora foi os municípios como sendo ente federado, né? Pela primeira vez em 88, os municípios acabam sendo compondo aí um dos entes federados. Nós partilhamos na Constituição de 88 de um chamado federalismo por cooperação, né? O federalismo cooperativo, que foi também um avanço constitucional. Outros avanços mais que podemos apontar, os ideários constantes na Constituição. Os ideários, muitas vezes tidos como opostos, a Constituição conseguiu conjugar ideias que antes eram tidas como antagônicas. Então nós temos ideários liberais e ideários sociais que conjugam, que complementam esse conteúdo constitucional. Ademais, nós trouxemos avanços como família monoparental, união estável, nós giramos, digamos assim, o ordenamento jurídico em torno de um grande princípio, de uma grande questão chamado princípio da dignidade da pessoa humana, né, a dignidade da pessoa humana. Nós previmos na Carta de 88 várias cidadanias, né? A nossa Carta, a Constituição de 1988, ela é tida como a Constituição cidadã. E não é só porque teve uma grande participação popular na sua feitura, mas é porque ela traz em si várias cidadanias, né? Dentre elas eu destaco aqui a cidadania da mulher, a cidadania do índio, a cidadania da criança, a cidadania do adolescente, a cidadania do idoso, a cidadania ambiental, dentre outras. Então ela é verdadeiramente uma carta cidadã por esse conjunto de questões. Também, a finalizar aqui os grandes avanços, mais duas questões que eu queria colocar aqui, né? A Constituição ela traz como um dos seus objetivos a erradicação da pobreza, né, e das desigualdades sociais e regionais. É uma Constituição com objetivos, é a chamada Constituição dirigente. O Estado tem objetivos, eles têm finalidades, né, tem tarefas aí direcionadas para guiar o Estado. E por fim, enalteço aqui que a Constituição ela deu severa importância para o saneamento básico, né, colocando como sendo competência, por exemplo, comum, né, dos entes federados. Então, esse foi só um primeiro momento que eu queria dizer. Claro que tem tantas outras coisas a dizer da Constituição de 88, mas esses aqui foram uns que me parecem inovadores do ponto de vista da ordem constitucional, do ponto de vista normativo. No entanto, embora a Constituição tenha avançado bastante, né, e ainda dentro desse núcleo constitucional várias coisas avançaram do ponto de vista jurídico, como por exemplo, nós temos o ECA, né, que é um grande avanço, a Lei Maria da Penha, o ensino superior, a expansão do ensino superior. Então foi, sob esses 30 anos de Constituição, a gente conseguiu avançar também em vários outros pontos, não só na capacidade normativa. Mas o que eu queria traçar é um contraponto, né? Embora a Constituição traga todas essas questões que eu mencionei, ela também, do ponto de vista da realidade, né, do ponto de vista social, ela traz algumas contradições. Por exemplo, embora tenha mencionado todos esses avanços, no Brasil, atualmente, 35 milhões de pessoas não têm
água potável, não têm acesso à água potável, né? E 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao esgoto, numa Constituição que demonstra uma preocupação com a questão do saneamento básico, né? Em contrapartida, preocupada com as questões de erradicação da pobreza, nós somos um país em que 15 milhões de pessoas vivem mensalmente com uma renda de R$ 136 reais. 33 milhões de pessoas, segundo a ONU, não têm moradia. Há dificuldades de acessos de vários direitos, né? Em especial os direitos sociais. A corrupção não foi extirpada da nossa história com a Constituição de 88, né? Tem muitos casos ocorrendo de corrupção. E há um déficit educacional também, a gente pode apontar. Em especial, passados esses 30 anos da Constituição, nós temos mais de 118 normas em que faltam regulamentação. E grande parte dessas ausências de regulamentação constitucionais são de direitos sociais ou questões econômicas. Ou seja, nós do ponto de vista normativo avançamos muito, mas quando nós olhamos para a realidade brasileira, para a questão social, nós vemos que há um contraste, às vezes um disparate em relação a essas duas realidades. Mas o que eu quero dizer aqui, enaltecendo essa diferenciação, né, o contraste entre uma realidade constitucional e uma realidade social, é que isso não é algo da Constituição de 88. Isso, parte da ciência política vai apontar como sendo um círculo vicioso da nossa história, né? A nossa história constitucional, ela é recheada desses contrastes entre texto e vida social. Então, eu queria brevemente mencionar, bem breve mesmo, algumas questões do nosso constitucionalismo, né? Claro que a gente não tem tempo para falar de todos os pormenores, mas eu queria passar rapidamente, em especial, por algumas constituições, em que demonstram também esse contraste. Em especial, eu queria fazer um parêntese antes, que nós somos sempre conhecidos por sermos muito pacatos, muito tranquilos, né? O brasileiro não vai atrás dos seus direitos, mas em grande parte da nossa história isso não foi verdade, né? Eu queria enaltecer, aproveitar que nós estamos falando de constitucionalismo, enaltecer as várias lutas eminentemente populares que nós tivemos na nossa história. O grande problema é que essas grandes lutas de reivindicações de direitos, de reivindicações de oportunidades, elas foram drasticamente abafadas pela violência do Estado. Menciono duas importantes, né? A Inconfidência Mineira, em 1789, abafada com muita violência, e a Revolta Pernambucana, em 1817. Foram movimentos populares muito fortes no Brasil, com uma carga ideológica e de fato, capacidade de implementação grande, né? Mas, passado isso, faço um adendo aqui do jornalista à época, Hipólito, né? Foi o primeiro jornal do Brasil, o Correio Brasiliense, e tem documentado isso, a gente encontra isso numa das suas edições, em meio a tanto fervor popular. Ele publica uma das suas edições a seguinte questão, ele fala assim, olha, verificando que havia muito clamor popular, muito desejo por mudanças, né, por reivindicações, ele diz assim, é preciso que se faça a revolução antes que o povo o faça. Né? E logo em seguida veio a Constituição de 1824, anteriormente à independência do Brasil. Bom, a Constituição de 1824, traçando esse paralelo, ela é a primeira Constituição do mundo a prever um rol de direitos fundamentais. Ela é uma Constituição eminentemente liberal, mas em contraste a isso, nós vivemos num regime escravocrata. Nós falávamos de liberdade, mas não era liberdade para todos, o que é comum. Porque o constitucionalismo, ele nasce de um movimento liberal e ele não nasce democrático. Foi assim na França também, né? E no Brasil não foi diferente. A gente importou esse liberalismo e ele não nasce democrático. Então, os direitos e garantias fundamentais não eram para todos. Em especial, também a participação nas decisões políticas, né? As participações democráticas, elas eram reservadas somente a proprietários, né? Ou seja, o constitucionalismo não nasce democrático. Em grande medida, a partir do quarto poder aí, que a gente conhece da Constituição de 1824, acabou dando uma roupagem absolutista para a ideia de Constituição. Ou seja, o jurídico me parece que não conseguiu conter todo o poder político do qual se propõe verdadeiramente o constitucionalismo. E também teve muitas movimentações sociais abafadas com severa violência. Vou mencionar algumas para a gente ver como esse período foi fervoroso, né? Tivemos a Confederação do Equador, depois da Constituição de 24, alguns meses depois, que chegou a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Veja o tamanho da manifestação. Nós tivemos a Revolução Farroupilha, né, entre 1835 a 1845. Nós tivemos a cabanagem no Pará,
entre 1835 a 40, a Balaiada no Maranhão, entre 1838 a 41, a Sabinada na Bahia, entre 1837 a 38, dentre outros movimentos. Então era um período de reivindicação muito forte no Brasil. Bom, seguindo todas essas questões, o que eu quis traçar aqui é essa diferenciação também na Constituição de 24 entre realidade constitucional e entre texto constitucional. A Constituição de 1891 também não foi muito diferente. Ela trouxe um liberalismo político oficial, mas numa prática autoritária clara, em que nós vivíamos sob decretação de estado de sítio, de intervenção. Não houve uma descentralização como a Constituição previa, foi uma descentralização fictícia proposta pelo modelo federalista. E havia a política do café com leite, nesse período, a gente se recorda, em especial em que as oligarquias atuavam ao arrepio da Constituição. Então também foi um déficit democrático muito grande que se encontrou aí, as eleições com grandes indícios de fraude, todo esse período que nós conhecemos, e tem até o pensador Assis Brasil, que ele comentou sobre esse período. Ele dizia o seguinte: a eleição entre nós, em regra, só serve para sagrar o arbítrio dos que governam, ou seja, tanto faz o modelo que a gente implementa. A gente vai escolher uma pessoa que faça o que quiser. Ou seja, a Constituição também, nesse momento, não consegue conter o poder político, não consegue conter o poder do Estado, em grande medida. Posteriormente, nós tivemos a Constituição de 34, a partir da Revolução de 30, houve aí uma aliança dos liberais com os militares, várias ideias sociais e muitos movimentos sociais também contidos. Em 37, essa permanência aí do Vargas ao poder também se acentuou a violência do Estado. Em 46, nós nos tornamos, melhor dizendo, uma social-democracia. Os partidos eram muito vinculados ainda às oligarquias e as questões sociais não eram realizadas conforme continha na Constituição. Embora pela ciência política o período do final da década de 50 e 60 foi o auge dos avanços sociais no Brasil, ainda assim havia um disparate, havia um contraste negativo entre realidade social e texto normativo. Bom, a Constituição de 67, ela trouxe, a gente foi governado em grande medida em que se mantinha um ar de exceção pelos atos institucionais. Então a gente colocava a Constituição de lado, as normas constitucionais, as garantias constitucionais de lado, e nós permitíamos aí que se governasse mediante os chamados atos institucionais, ou seja, não era propriamente pela Constituição. O que eu quis dizer até aqui? A ideia era dizer que a Constituição avançou muito, mas nós temos muito problema de eficácia ainda quanto às suas normas. E o que eu quis dizer brevemente nessa questão histórica é que nós sempre estivemos atentos a essas questões, sempre em grande medida na história, claro, com as suas diferenciações, fomos atrás dessas reivindicações. E essa diferenciação entre realidade social e norma constitucional, ela não é de 88, ela é histórica no Brasil. Trata-se propriamente de uma questão social, cultural e política que há no Brasil. Então, eu instauro aqui duas perguntas. A gente evidencia, então, uma falta de eficácia constitucional no Brasil, histórica, dá para se dizer, e lançamos duas perguntas. Há, então, uma crise constitucional no Brasil? É possível falar de uma crise democrática no Brasil? E quanto à primeira pergunta, quanto à crise constitucional, se tratasse de uma crise constitucional, seria simples. Reformamos a Constituição, ou fazemos uma nova, e estaria tudo certo. Resolveríamos essa suposta crise sendo causada pela própria Constituição, ou porque ela é insuficiente ao modelo que se apresenta. O que não parece ser verdade, porque ainda que se a gente instituísse uma nova Constituição, ela não ia extirpar essas raízes dos males políticos, sociais e culturais, alguns específicos. Bonavides ele dá uma solução não, uma resposta, evidentemente. Ele não diz que a reforma ou uma nova Constituição adiantará por esses motivos, mas ele diz que o que se trata não é uma crise constitucional, mas é uma crise do poder constituinte. O que há é uma falta de legitimidade quanto à soberania popular, é uma dificuldade de se compreender, de se instaurar de fato a soberania popular no Brasil, isso historicamente. Então, esse déficit, essa falta propriamente de uma soberania popular propriamente na história constitucional brasileira, ela acaba levando por uma falta ou às vezes até uma ausência de juridicidade na Constituição.
E respondendo a segunda pergunta, então concluindo que há uma crise do poder constituinte, segundo Paulo Bonavides, respondendo à segunda pergunta de que se há uma crise democrática no Brasil, respondemos também de forma negativa. Não há uma crise democrática no Brasil. E me parece que quem dá essa resposta de forma satisfatória é a própria ciência política, em especial pelas vozes de Florestan Fernandes. É claro que ele escreveu isso em meados da década de 50, mas ele dizia mais ou menos o seguinte: ora, a gente não pode dizer que algo está em crise se algo não está pronto. O projeto democrático brasileiro começou em 88, a gente está caminhando há 30 anos, ele não está pronto, de modo que não dá para falar de crise daquilo que não está feito. Kafka dizia algo muito semelhante no livro, Uma Carta ao Pai, que ele escreveu. Ele dizia que o que é vivo não comporta cálculo. É mais ou menos essa ideia. A gente não pode falar de crise de algo que ainda está em construção. Então, portanto, não dá para falar de crise democrática. Dá para a gente analisar as instituições de uma forma quase que fotográfica e dizer se as instituições estão avançando, do ponto de vista democrático, se elas estão caminhando para se alcançar a democracia. Mas crise constitucional, não. Então, me parece que quanto a essa problemática de eficácia da Constituição, uma grande luz que nos dá é o Marcelo Neves quando ele fala de Constituição simbólica. O que seria a Constituição simbólica? Propriamente uma Constituição com uma alta carga, com uma grande parte de garantias constitucionais, de garantias de direitos às pessoas. E essa grande garantia dada pela Constituição, ela serve de modo muito positivo no sentido retórico para a política. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma baixa eficácia normativa, por sua ausência de implementação, nós temos uns efeitos relevantes do sistema político, porque a Constituição ela é utilizada como um símbolo, ela é utilizada em grande medida como retórica para a política. Então, voltando, há uma baixa eficácia normativa e, em contrapartida, há um aumento, um grande efeito positivo no sistema político. É isso que ele vem a dizer em grandes medidas, em linhas básicas, de Constituição simbólica. Portanto, o que fazer num ambiente de Constituição simbólica? E aí o Marcelo Neves também trata algumas coisas. Bom, a Constituição ela não nasce pronta, A gente viu isso, Dalma de Abreu Dallari fala muito sobre isso. O processo constitucional é um processo de construção. Então, para atingir a grande normatividade da Constituição, é preciso que haja reivindicação, é preciso de que haja luta em busca dessa eficácia. E aí o Marcelo Neves ele fala, bom, ainda assim que tem essas problemáticas, a Constituição simbólica ela é ainda melhor do que a Lei do Silêncio, porque a Lei do Silêncio não permite que movimentos sociais críticos e bem organizados surjam. Então é preferível, bem entre aspas, que haja uma Constituição simbólica do que uma Lei do Silêncio em que nós não possamos nos movimentar, que nós não possamos nos expressar. Então é por meio desses movimentos sociais críticos e comprometidos com os valores da Constituição é que nós alcançaremos as possibilidades de se aplicar de fato a Constituição e de ampliar toda essa cidadania que ela traça. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Eu agradeço muitíssimo a atenção e que vocês tenham aí um bom congresso no decorrer desses dias.